Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, que Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Eu não escondo de ninguém a minha grande admiração pelo bispo de Formosa, Dom Adair José Guimarães. E eu sempre tento achar algumas pérolas, participações dele em podcasts, em programas, porque suas entrevistas trazem para nós a realidade da igreja, sempre com verdade, sempre com coragem, sem medo de denunciar os erros e os problemas que nós temos. E esses dias atrás eu fiz um recorte de uma live, aliás, uma participação dele num podcast chamado Policicast, que já foi até encerrado, do Major Olavo Mendonça. E esse podcast fez muito sucesso aqui no canal. Foi uma entrevista fantástica realmente que ele deu. E como eu fiz esse recorte e postei, daí inesperadamente o Major Olavo Mendonça, que é especialista em segurança pública e tem realmente uma gama fantástica relacionada a esse assunto. Você deve, inclusive, se inscrever no canal dele, Olavo Mendonça chama. Ele entrou em contato comigo pelo privado ali do Instagram, pelo direct, né? Falou: Thiago, eu tenho uma entrevista com Dom Adair no meu canal pessoal, o Olavo Mendonça. O podcast Policicast foi encerrado e tal. E se você quiser repostar essa entrevista, fica à vontade. É uma entrevista excelente. Então eu quero colocar essa entrevista de Dom Adair para vocês. Uma entrevista fantástica, né? Uma grande pérola. Fala de teologia da libertação, fala de defesa da fé católica, fala com bastante coragem e verdade a respeito da nossa fé. Então é isso que eu quero trazer, deixar essa entrevista de Dom Adair agora aqui para vocês, porque Dom Adair é top. Então nós precisamos valorizar o que nós temos de bom na Santa Igreja. Então vou deixar aqui e agradeço já o Major Olavo Mendonça, que autorizou eu repostar aqui no canal a entrevista de Dom Adair com ele no seu canal. Olavo Mendonça, segue lá. Salve Maria e viva Cristo Rei. Olá, meus amigos, eu sou o Olavo Mendonça, bem-vindo ao nosso programa podcast Falando com Fé. Hoje, nosso programa inicial, estreando aqui no YouTube, nesse momento que nós passamos do nosso país, do nosso mundo, né? Que precisa mais do que nunca de uma fé verdadeira, de um estudo do amor à verdade. Temos o privilégio de trazer no nosso primeiro programa nosso caríssimo Dom Adair José. Bom dia, Dom Adair. Bom dia, Major Olavo, bom dia a todos vocês que nos assistem. Uma alegria poder colaborar aqui nesta meditação. Ô, Dom Adair, primeiramente agradecer ao senhor a possibilidade, né, o privilégio de ter o senhor conosco aqui nesse nosso primeiro programa. Nós temos um planejamento, né, que pela graça de Deus possamos fazer pelo menos um programa por mês e, quiçá, né, com a divina providência, possa ser estendido para ser uma vez por semana. Mas primeiramente agradecer o senhor é o arcebispo, né, o bispo de Formosa, pertinho de Brasília. Estivemos com o senhor lá na missa, agora recentemente, com a minha família. Foi uma missa belíssima. A Diocese de Formosa, uma diocese pujante, maravilhosa. E queria conversar um pouquinho com o senhor também, nesse momento que estamos atravessando no mundo, no Brasil, antes de chegar na apostasia, né? A gente está vivendo um momento assim de desânimo espiritual, de desânimo de esperança. As pessoas estão sem esperança, mesmo as pessoas católicas ou cristãs. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né? Porque o senhor tem uma experiência muito grande, muito bonita, a respeito dessas situações, por exemplo, de milagres, de intercessões, de coisas assim que fogem do cotidiano, né? Dessa mente materialista que a maioria das pessoas tem nos dias de hoje, principalmente durante a pandemia e depois. Queria que o senhor comentasse um pouquinho como que essas experiências que o senhor presenciou, que o senhor gostaria de compartilhar conosco aqui. Bem, a nossa fé católica
ela se assenta sobre os grandes testemunhos da fé. Primeiro, os testemunhos do próprio Senhor, quando esteve nesse mundo, pregando, anunciando o evangelho do reino com sinais. São João chama de sinais, simeia. Sinais que brotavam da fé e do cuidado, do zelo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha para com as pessoas. A Santa Igreja Católica, deixada por nosso Senhor, absolutamente necessária para o nosso empenho na fé cristã e a nossa salvação, pois a Igreja dispõe dos remédios necessários para a nossa salvação, para a nossa santificação. É claro que ao longo da história da Igreja, esses sinais de nosso Senhor, eles continuam a existir na vida das nossas comunidades crentes, através de pessoas, de homens e mulheres que, na profundidade do testemunho da sua fé, viram nosso Senhor agindo diretamente na vida das pessoas. Nós ainda estamos saindo desse tempo muito precário, terrível da pandemia, essa peste que veio da China, que infestou o mundo todo, trazendo terror, medo, fake news e tudo mais, como nós bem conhecemos. A pandemia ela veio também trazendo na sua garupa toda uma mentira, toda uma capacidade de lacração na cabeça das pessoas, de manipulação das pessoas. E foi algo horroroso. Muita gente morreu de medo. A mídia podre, fazendo todo um estardalhaço em cima de tudo isso. E nós, como igreja, rezando, colocando na presença de Deus. E aí nós podemos ver muitos milagres, muitas bênçãos que Deus foi realizando. Aqui nós temos a imagem de São Pio de Peltrautina, que foi o santo que me acompanhou ao lado de Nossa Senhora e São José durante a pandemia. As minhas orações foram sempre invocando a intercessão de São Pio pelas necessidades duras que esse contexto de pandemia trouxe para nós. Igrejas fechadas, o povo assustado, a gente vendo guerras de informações e percebendo aquelas informações falsas ganhando corpo a cada instante, como até hoje, e muitas mortes também que não foram desnecessárias, digamos assim. Não, mortes também que não foi de Covid. Sim. E que foram lançadas como Covid. E teve muitas coisas tristes, inclusive na minha família, pessoas que morreram, que não morreram de Covid, que não teve como fazer velório na cidade. A gente então levou o corpo para as fazendas para poder fazer o velório, para poder prantear, né, o morto da família, amado e querido. Então foi um momento muito difícil. Mas tive também alguns momentos de milagres, de intervento de Deus através de Padre Pio. Me lembro de uma médica entubada com... Uma médica? Uma médica entubada. Me parece que ela já tinha 4 filhos, era o 5º filho ou 4º filho, agora não me recordo. Então, e estava no 8º mês. No 8º mês de gestação. A família desesperada, e nós fomos diante do crucifixo, rezando a Padre Pio, a intercessão de Padre Pio, e eu senti aquela visão daquela UTI, aquela senhora, aquela mãe, aquela esposa distinta ali, com a barriga grande, e São Padre Pio colocando as mãos sobre os seus pulmões, e Santa Jeana e Bareta Mola as mãos sobre a criança. E depois, passou poucos dias, eu recebi a notícia da família que ela já tinha saído do hospital sem sequela, nem ela, nem a criança. Isso é um milagre. Milagre de Padre Pio, né? E outros milagres, como um irmão nosso, casal do Encontro de Casais com Cristo, que trabalha comigo no ECC Nacional, lá de São Paulo, que teve um momento muito difícil de Covid. A esposa ficou sozinha em casa e ele foi para a UTI. Nossa. E os médicos todo dia, olha, se não melhorar vai ter que entubar e aquela coisa. E eu liguei para ele conseguiu atender o telefone, eu fiz uma oração, invoquei Padre Pio. E
e ele foi curado. Ele estava num hospital de judeus e depois ele foi entrevistado por uma equipe para saber qual foi a interferência sobrenatural, porque ele já era um caso perdido. Olha só. Obeso, aquela coisa toda, diabético. Então eles fizeram uma longa entrevista e ele disse, não, um bispo amigo meu orou comigo, assim. Eles queriam saber esses relatos, porque eles fizeram, certamente algum dia vai aparecer algum trabalho sobre isso, para relatar esses momentos, essas curas que extrapolaram aquilo que é a lógica da ciência. Essa medicina humana tão limitada. É interessante isso. E outras pessoas também, que eu lembro de um padre meu que morreu também, que ficou 22 dias entubado aqui. Da diocese do senhor? Da diocese. E não foi me permitido entrar para ver o padre. Ué? É um pessoal muito difícil, porque ele contraiu num tratamento dentário o vírus, e aí ficou na casa da mãe e da irmã, que estava cuidando dele, e todos pegaram o vírus. A irmã e a mãe foram para o hospital público, e lá achou um médico que deu aquele tratamento precoce. As duas sararam. E ele foi para um hospital com plano de saúde, e o médico disse, aqui não tem esse negócio de tratamento precoce, e até maltratou o padre, e não fez o tratamento precoce. A mãe e a irmã sararam, e ele hoje está sepultado. Que Deus E o tenha. quando orava por esse sacerdote, eu sentia no coração que não tinha jeito, né? Que a gente tinha que preparar realmente para a Páscoa dele, a saída dele deste mundo ao Pai. Teve muitas coisas bonitas na pandemia, pessoas de comunhão diária, que pediam, suplicavam, não posso ficar sem minha comunhão. E a gente celebrava. Eu tive padres na minha diocese que me pediram autorização para celebrar com grupos anônimos nas catacumbas das igrejas, e eu permiti sem nenhum remorso, Graças porque a Deus. a Eucaristia é maior do que tudo, e estas missas, elas foram fontes de cura, de preservação da vida, de graça em tantas pessoas. E fiquei muito triste de escutar e ver na internet jovens nossos católicos, conservadores, que gostam da missa diária, não poder comungar e às vezes receber dos pastores aquela palavra, vocês não têm direito de comungar todos os dias, né? Nossa. Isso também fere muito o coração da gente. A gente vê que essas igrejas, elas estão anêmicas, porque nós na pandemia às vezes deixamos ser conduzidos por aquilo que a ideologia que estava por trás de tudo isso queria. Dizer que nós não precisamos de Deus, não precisamos da igreja. Fechou tudo. A ciência é a deusa. Sim. Desse povo, né? Então isso foi muito forte. Eu acho que o senhor percebeu isso também, né? Esse intento ideológico de dizer, não precisamos de fé. Temos a ciência Temos e a medicação milagrosa. Temos as vacinas, temos tudo, não precisa disso, né? Eu dizia até para o governador do estado, num momento muito duro de conversa, que a gente não podia desprezar os idosos que vão à missa todo dia. Então eu tive padres meus que visitavam os idosos na porta da casa, mandava abrir e dava a bênção, dava uma palavra alta para a pessoa escutar, a família segurando os idosos, não deixando os idosos sair. E as minhas igrejas ficaram abertas, porque quiseram fechar as igrejas de Formosa, Ministério Público, essa coisa toda. A gente não pode obedecer esses homens perversos. Então nós deixamos nossas igrejas abertas, exposição do Santíssimo de manhã, à noite, o pessoal podia ter acesso à igreja com aquelas higienização toda que eles exigiam, aquela coisa até exageradas, mas isso foi milagre, porque Cristo Eucarístico é a força que conduz a nossa caminhada nesse deserto. É o maná que nós dele alimentamos para atravessar esse caminho rumo ao segundo êxodo. Que no primeiro êxodo de Moisés, nós tivemos a presença do maná, que Deus mandava para alimentar o povo. E no segundo êxodo, inaugurado o começo com João Batista no Jordão, onde terminou o primeiro êxodo, então nós precisamos desse maná, que agora não é apenas uma farinha, um pão, mas é Cristo
que vem no seu mistério banhar a fraqueza do nosso coração. Maravilhoso, Adair. É importantíssimo esse testemunho do senhor. Porque muitas pessoas, naquele momento de crise, naquele momento de grande provação, que eu também passei, né? Nós tivemos essa doença terrível por 2 vezes, eu e minha família toda. Então, nós sentimos uma opressão espiritual. Não era só... Tinha alguma coisa além, não era só uma doença. Todo mundo já adoeceu de alguma coisa em algum momento da vida. Mas, além da pressão da doença em si, que era uma doença muito forte, tinha uma opressão psicológica. A gente sentia, né, por causa até da 24 horas por dia, a imprensa, a mídia em cima, falando que não sei o quê. Então a gente sentia aquela pressão psicológica na gente. E eu sentia quase que fisicamente a pressão espiritual. É como se fosse uma maldição mesmo, aquela doença. E tanto é que para poder superar essas 2 episódios graves, inclusive que pegou o meu pai, pegou a minha mãe, pegou a minha sogra teve que ser hospitalizada, e pegou o meu bebê, né? Estava ainda muito pequenininho, bebezinho, não tinha nem protocolo e tratamento para uma criança tão nova, e ele desenvolveu uma forma mais grave. É a fé. Então a gente ajoelhamos, pedimos, eu ouvi como se fosse uma novena de Padre Pio, né? Que tem, inclusive está disponível na internet. Fica conosco, Senhor. Eu ouvia todos os dias, eu rezava todos os dias, e a cura veio, não teve sequelas. Os meus pais, os meus filhos, eu e minha esposa, todos recuperamos. E é claro, né, a gente sente que não era uma coisa só desse mundo. A pandemia, ela tem esse caráter, assim, né, na minha visão, também de um castigo. E também seria interessante, assim, nesse momento que o senhor está mostrando, que como é uma batalha espiritual, às vezes as pessoas acham que só tem um lado, né? Só tem um lado do mal. Não, negativo. O lado do bem é muito mais forte. É o lado de Deus, é o lado que faz a diferença. E clamar pelo milagre, pela vontade de Deus, né? Sendo a vontade de Deus para o nosso bem, esse milagre vem. E por isso que é tão importante um testemunho de uma autoridade da igreja como o senhor, nesse momento que a gente passa esse relativismo e esse materialismo, enxergar a assinatura de Deus nas ações, que é o milagre. E dentro dessa situação, como é que o senhor enxergaria hoje, por exemplo, a importância muitos católicos, às vezes, né, por influência até do protestantismo e tudo, ficam assim, tá diminuindo um pouco aquele fervor do pedido da intercessão de Nossa Senhora e dos santos, né? Como que o senhor poderia colocar essa situação? Hoje ainda é importante pedir a intercessão dos santos de Nossa Senhora? Bem, os santos, Nossa Senhora, os anjos, são os nossos amigos invisíveis. Deus quis ordenar o seu projeto de salvação utilizando desses meios tão adequados. O bom católico nunca vai desprezar a presença intercessora da Santíssima Virgem Maria, bem como dos santos na sua vida. Não é que Nossa Senhora pode nos salvar, nem os santos. Não é nada disso, até porque Maria Santíssima não nos quer para ela, nos quer para o seu Filho. Mas é a igreja do céu, é essa igreja celeste que louva incessantemente a face do Pai Eterno, por privilégio antecipados de poderem estarem já na eternidade final com Deus, contemplando a face de Deus, e esse exército celeste, que é a igreja celeste, intercede pela igreja na terra, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Quando eu leio a vida de um santo, os ensinamentos de um santo, eu me encorajo na sequela Christi, naquele segmento de Jesus, pois às vezes a gente tem a tentação de pensar, é impossível seguir Jesus, mas quando você escuta os santos, o exemplo dos santos, o que eles nos ensinam, cria uma unção extraordinária dentro de nós, dizendo, é possível, confia na graça que você também vai chegar lá. Eu gosto muito dos santos, tenho São Padre Pio como um grande pai, São José, Nossa Senhora, Santa Rita, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Jeane. Oro sempre pelas mulheres que não têm filho, que não conseguem ter filho, para que se engravide, sempre com a intercessão dela, de São João Paulo II. Então os santos são
nossos ajudantes. E é interessante, no final dos tempos, isso está no Catecismo, no número 675, 676, 677, que fala da batalha final. Até te mostrei agora há pouco. Impressionante, impressionante. Nós não temos aquela noção de arrebatamento como tem os irmãos da Reforma. Nós entendemos que Cristo, com a igreja do céu, vem buscar o resto que sobrar no mundo. Isso é muito bonito, a parousia, a volta do Senhor, que com seu exército do céu, com os anjos e santos, isso vai ser um momento muito bonito, extraordinário, em que a humanidade se apresenta diante de Deus, diante de Cristo, o supremo juiz, o Rei e Senhor. Essa igreja do céu, ela vem com Cristo para levar o restinho que sobrar no meio da escuridão e das trevas desse mundo de nova ordem mundial, que está sucumbindo com a fé, destruindo a sobrenaturalidade das pessoas, introduzindo uma peçonha, um veneno pior do que aquele que foi introduzido no coração de Adão e Eva, os tirando do jardim. Mas é um veneno que aniquila com a alma, que é o pecado, o paganismo, a vida sem Deus, o secularismo, a indiferença, tudo isso que vai entrando inclusive no coração do povo católico, dos sacerdotes, dos ministros de Deus, que vão sendo tocados também por esse amisco, por esse fedor da nova ordem mundial, que é um cadáver que já nasceu morto, é um natimorto, mas que ninguém dá conta de sepultar isso. Esse cadáver vai ficar rodando pelo mundo e disseminando com seu amisco a sua miséria, que é o paganismo, uma vida voltada somente para o corpo, para os prazeres, uma vida centrada na pessoa humana e não no Criador, as criaturas que vão ocupando pela ideologia desse movimento o lugar do Criador, e nós vamos dissipando dentro desse mundo e alijando do nosso meio o Cristo, o Senhor, o nosso Deus. Esse é o momento que nós estamos vivendo. No meio desse pesticídio que nós estamos vivendo, de paganismo, nessa escuridão medonha, as estrelinhas que vão brilhar são as comunidades. O Papa Bento já dizia isso, e grandes santos também da igreja previram isso. São pequenas comunidades, a gente não sabe como vai ser a igreja nesse tempo terrível, como nós vamos viver, mas os cristãos vão se unir. Pequenos grupos. Outro dia, abrindo um parênteses, eu conversava com um padre do caminho neocatecumenal que viveu 10 anos clandestinamente na China comunista. Nossa, e ali é uma perseguição terrível. Ele trabalhava, não sei se de padeiro, de que lá, mas era padre escondido. E rezava a missa na casa dos católicos clandestinos. Eles que nunca rezou uma missa com mais de 20 pessoas. Nossa. 8, 10, 12, 15 pessoas. Então marcava a casa, as pessoas vinham com todo cuidado, vendo se não tinha ninguém observando, e entrando uma a uma. Tinha os horários marcados para as pessoas chegar, você chega a tal hora, você tal hora, para não criar movimento. Uma missa sem canto, para os vizinhos não escutar. Tudo no silêncio, os batismos, as crismas, tudo na clandestinidade. Essa é a igreja de Cristo. Esta é a igreja que vai perdurar pelos séculos no meio da perseguição que virá sobre a igreja. Esses serão os fiéis, serão 144 mil que São João faz menção no Apocalipse. Aqueles que, vestido de branco, aquela pleiade que Nosso Senhor mostra a João e pergunta: quem são estes? Ah, não sei, Senhor. Não, estes são os que vieram da grande tribulação. Não mancharam as suas vestes na sujeira, não numeraram as suas vestes com o nome da besta, mas alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro. É esse povo, pequeno resto cristão, que vai sobreviver a toda essa peste de paganismo, de mundo sem Deus, de centralidade na pessoa humana, nos prazeres. É essa gente que Cristo e a Igreja do Céu virá buscar no final dos tempos. E nós temos a obrigação de viver esse tempo e preparar o máximo de pessoas possíveis
possível, para que naquele tempo possam estar preparados para serem levados por Cristo. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso caminho católico. Por isso, precisamos dos sacramentos. Sem sacramento não tem igreja. Não tem santidade. A santidade vem pelos sacramentos, porque os sacramentos são os caminhos da graça que entram dentro de nós e nos faz revestir dessa graça. Interessante, no mês de setembro, a igreja no Brasil propôs, como todos os anos, no mês da Bíblia, o livro da carta aos Efésios. A carta de São Paulo aos Efésios. E colocou lá como título o versículo 24. Vós sereis revestido com essa veste batismal, a veste pascal, a veste que a igreja nos dá, esse mandrião que a igreja coloca em nós, que é a veste sacerdotal de Cristo, para que nós possamos passar por esse mundo como aquela garça branca lá do Rio de Janeiro, que assenta ali no mangue ali da favela da Maré, pega os crustáceos e volta branquinha, sem sujar com aquela lama do mangue. Assim será o cristão, o católico desses tempos finais da história, no meio da escuridão do pecado, mas sem se sujar nessa lama medonha. Belíssimo, Aldair. É interessante o senhor comentar esse tempo que a gente está vivendo, porque, claro, muitas pessoas que, digamos assim, não tinham um fervor muito grande de fé, viviam aquela vida normal, né, digamos assim, meio morno nas questões espirituais, mas preocupado com as questões materiais. A gente tem notado, principalmente da 2, 3 anos para cá, que muita gente está acordando do sono da morte. Parece que está tendo um chamado nas almas das pessoas que tem alguma coisa errada, que está na hora de pensar além da matéria, além desse mundo, além dessa realidade absurda que a gente vive. Então está tendo muitas conversões, a gente está vendo na internet muitos testemunhos, mas muitos mesmo, né, de conversões à Igreja Católica, de protestantes, de pessoas de outras fé, de outras visões, né, espirituais, vindo para a Igreja Católica, se convertendo no momento da Igreja Católica está passando por uma aprovação também muito grande, o seu Calvário. E nesse momento de pandemia, guerra, grave crise econômica, a gente nota que parece que a terra geme em dores de parto, então está tendo muitos problemas físicos, geofísicos, né? Muitos terremotos, tempestades esquisitíssimas, enchentes, seca, temperaturas altas ou muito baixas. Teve uma tempestade agora em Buenos Aires, foi a pior de todos os tempos, chegou a tirar avião, né? Arrancou um avião do local onde ele estava, um Boeing. Então a gente nota que tem uma coisa errada. As pessoas já notaram que esse tempo não é um tempo muito normal que a gente está vivendo. E o senhor fez esse contraste, né, com a vida espiritual. Qual que seria assim, o caminho que as pessoas têm que procurar nesse momento de grande provação para não, primeiro, claro, né, para não perderem a sua fé, e vale a pena, o senhor acha que nesse momento de grande provação os casais, as pessoas continuarem buscando o matrimônio católico, cristão, na santidade, gerando filhos, educando na fé? Vale a pena continuar lutando nessa linha? A minha diocese, eu tenho visto esses milagres. Aumento dos matrimônios, aumento dos filhos, famílias numerosas, e eu tenho incentivado isso, porque os casais precisam povoar o céu com seus filhos. Você cria os filhos para Deus. É importante nesse momento de grande perseguição à fé, de grande conturbação, inclusive dentro da igreja, a gente ter essa clareza de formar bem os nossos filhos, inclusive no homeschooling. Formar bem os nossos filhos para que eles possam ser sinais de Cristo dentro desse mundo complexo. Hoje, Major, eu vejo o seguinte: nós temos uma juventude conservadora na igreja, e Dom Henrique dizia para mim antes de morrer, saudoso Dom Henrique, olha, nós precisamos pastorear esse povo, porque muitos padres, muitos sacerdotes têm jogado fora esse povo. É um povo que quer comungar de joelho, é um povo que quer viver a modéstia. Esse povo é católico,
E é um povo numeroso, é um povo que cresce. Nesse momento tão difícil, em que nós, sacerdotes, a hierarquia da igreja, passamos por esta provação de vazio, de indecisão, a gente centrando a nossa ação pastoral em métodos, em coisas que parece que não é o que Deus quer, as conversões são imensas. Eu estou enviando para o seminário agora um menino que veio da Igreja Batista. Olha só. Quando eu cheguei na diocese, uns 8 meses ali depois, chegou um rapaz tão bem vestido, distinto, jovem, já universitário, e falou: eu sou evangélico da Igreja Batista, eu quero conversar contigo. Eu falei: seja bem-vindo, em que posso te escutar? Ele falou: olha, eu terminei de ler a Suma de Santo Tomás de Aquino. E na minha consciência eu não posso continuar evangélico, eu tenho que ser católico. Eu falei: seja bem-vindo. Então nós fizemos o complemento do batismo dele, depois de uma caminhada, fiz a crisma, a primeira comunhão, criamos um grupo onde ele trabalha e agora vai entrar no seminário para ser padre. E vai ser um bom padre. Vai ser um excelente padre. Porque é um menino já maduro. E agora está vindo um outro colega dele. Olha só. De uma outra igreja que está vindo. Então você vê a nossa igreja na crise terrível que nós estamos vivendo. Mas a crise é nossa, dos sacerdotes, da hierarquia da igreja. O povo não tem crise. Outro dia um cardeal dava uma entrevista lá na Europa, eu não me lembro o nome desse cardeal, muito interessante. Ele dizia: nós estamos lutando, falando de sínodo, de sinodalidade, o povo nem quer saber disso. O povo quer adorar, quer confessar, quer receber os sacramentos, quer ter uma boa direção espiritual, quer viver a graça de Cristo na santificação no trabalho, na sua vida. Então, às vezes, nós, hierarquia da igreja, nós andamos na contramão daquilo que o Espírito de Deus está revelando ao povo. Não é falha do povo, é falha nossa, porque nós aprendemos sobre o sensu fidelium populo, o senso da fé que o povo tem, porque o povo, na sua simplicidade, tem mais clareza daquilo que é a vontade de Deus. E eu estou vendo isso crescer a olhos vistos na nossa igreja. Nós temos uma juventude que está buscando a igreja, mas buscando por uma causa séria. E hoje a gente vê que os jovens têm fontes. Eles vão na doutrina social da igreja, compreender as coisas, na doutrina estão estudando moral muito da igreja, vai nos padres da igreja. A gente tem sites, né? Tem um monte de jovens aí falando coisas que nem eu não sei como padre, né? É um momento bonito. Nós, pastores, precisamos despojar-nos da vaidade, da ideologia, da teologia da libertação. Hoje o povo briga contra essa teologia e os que a defendem ainda sofrem porque no passado se impunha a teologia da libertação, ninguém discutia isso e o povo ficava sofrendo. Quem não aguentava aquilo ia para os protestantes. E agora, como o povo conhece, então isso tornou-se uma chaga no coração, na vida de quem ainda defende essa prática de igreja que não vinga, que ficou lá nos anos 80, que não tem mais relevância para os nossos dias. Hoje o povo quer Cristo. E nós, como sacerdotes, devemos dar Jesus ao povo. E parar com essa bobagem de pensar que todo mundo vive nessa holística, que não tem mais pecado, que não tem mais obrigações morais com a fé. Nós precisamos voltar ao catecismo da igreja. Perfeito, dona Aí. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tempo, assim, é um tempo favorável, né? Usando uma expressão até da igreja, que é o tempo do advento. Nós notamos assim, né? Como eu falei para o senhor, está vindo os corações que estavam mornos, muitos desses corações estão aquecendo, estão sentindo um chamado. Até porque eu também sempre tive a viva impressão de que, obviamente, Deus nunca deixa o seu povo num beco sem saída. Então, nós temos uma conexão com Deus, óbvia, porque nós fomos criados por Ele, e o seu Espírito Santo vai soprando, né, através do anjo da guarda, para que as pessoas se atentem, que chegou um momento agora de realmente se atentar a isso.
A gente vê, por exemplo, os Arautos do Evangelho aqui em Brasília fizeram um presépio muito bonito, né? E já tem acho que 2 anos. E começou devagarzinho, poucas pessoas, só os paroquianos ali, as pessoas que frequentavam ali levavam as crianças, que era muito bem feito, muito bem montado. E agora tá dando fila. Esse final de semana eu fui lá, tava lotado, veio gente de ônibus para poder ver. E já ficaram para missa, as missas lotadas e as pessoas buscando. A fila da confissão, né? E só tem 2 padres aqui em Brasília dos Arautos, o padre André e o padre Anderson. E aí um padre tá, né, celebrando a missa e o outro ouvindo confissão, aquela fila de confissão gigantesca. Então a gente nota que a olhos vistos está tendo esse chamado. E nesse tempo da renovação da nossa fé, que é o tempo do Natal, que é um tempo tão bonito, tão maravilhoso, mesmo as pessoas, eu não vou nem dizer as crianças, né? Que as crianças têm aquele senso do Natal, que vai chegando na época do Natal lá em casa, a meninada fica enlouquecida, né? Para já montar a árvore de Natal, aquelas coisas todas. O senhor acha que nesse momento do Advento, esse renascimento, o nascimento de Cristo e o seu renascimento dentro das nossas casas, ele pode ser mais efetivo com quais práticas? Além, claro, da missa, né, que é uma obrigação de todo católico no domingo, mas, por exemplo, o que o senhor sugere? O Santo Terço, novenas, grupos de oração, o que o senhor nota e o senhor sugere, assim como pai espiritual, pastor, um padre, um bispo, para que as famílias possam estar mais blindadas espiritualmente nesse momento? O Natal do Senhor está ligado à alta cultura ocidental. Nós perdemos isso. Papai Noel, que é uma figura inóspita, foi tomando conta de tudo isso. Neste ano, me parece que é o 3º ou 4º ano, o Brasil Paralelo, vocês já vão assistir esse podcast já depois do Natal, praticamente, nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, nós tivemos esse especial de Natal no Brasil Paralelo, que todo ano eu aprecio, maravilhoso. O resgate clássico do Natal, as músicas clássicas extremamente benéficas aos ouvidos, os testemunhos. Neste ano, o professor Felipe de Aquino deu seu testemunho também nesse especial de Natal. A gente tem ali a Ana Paula Henkel, que é uma bênção, o testemunho dela no primeiro especial sobre o aborto e tantas outras coisas. Os testemunhos são muito fortes e realmente emocionante, mesmo que você vai ver esse podcast aí depois do Natal, mas seria bom visitar esse especial de Natal em 3 dias do Brasil Paralelo, porque ele dá um norte para nós de como nós devemos superar a futilidade desses tempos e adentrarmos dentro daquilo que é o clássico, que a nossa civilização ocidental produziu de beleza, de encanto para o nosso enlevo espiritual, e que hoje a nova ordem mundial, o New Age, vem desconstruindo nesses últimos 70 anos, transformando ou transladando o Natal cristão para um outro patamar pagão, comilança, bebedeiras, músicas fúteis, etc. Nós precisamos voltar ao clássico. E eu estou percebendo um aumento do desejo dos jovens, das crianças, dessas coisas mais profundas. A minha sugestão para a vivência do Natal em família, ela passa por esse viés da gente recuperar os clássicos natalinos, as músicas, colocar músicas natalinas clássicas, bonitas, dentro de casa, a confecção do presépio, o pai, a mãe, os filhos confeccionando o presépio, o pai e a mãe dando catequese para as crianças diante do presépio. Isso eu aprendi com quem? Com minha mãe. Quando com 4, 5 anos, minha mãe todos os anos nos levava diante do presépio e ensinava tudo. E tem um evento interessante que no presépio, na igreja onde eu fui batizado, na Catedral de Uruaçu, eu tinha ali, acho que uns 7 anos por aí, minha mãe foi visitar o presépio. Estava lá o menino Jesus grande e com os dentinhos. E eu perguntei, mãe, mas por que esse menino Jesus tem os dentes?
Aí minha mãe não soube explicar. Aquilo ficou na minha cabeça. No dia 19 de janeiro de 1987, eu assumi aquela paróquia como minha primeira paróquia como padre. E quando, A paróquia que o senhor foi batizado. sim. E aí, quando fomos montar o Natal, o presépio o Menino Jesus, aquele mesmo Menino Jesus ainda lá. Aí então pedi um artista plástico que tirasse os dentes do menino para não criar confusão na cabeça das crianças, né? Então o presépio, ele é uma mensagem extraordinária. São essas intuições que os grandes santos vão recebendo ao longo da vida. O presépio foi São Francisco. São Francisco. Ele quis constituir o presépio exatamente para ser uma catequese, como uma via sacra. Minha mãe na quaresma fazia a via sacra e explicava cada estação para gente ali. A gente meio com preguiça ali, querendo dormir, aquela coisa longa, mas minha mãe fazia a gente ter aquela disciplina de compreender. A mesma coisa quando você entra na igreja, você vê o crucifixo, um crucifixo belo, bem feito, bem trabalhado, artisticamente bem disposto. O pai ensina a criança. Aqui no Brasil tem um fato inusitado, na época do Brasil Colônia, em que os jesuítas foram tentar evangelizar os índios e levar a imagem de Cristo. E quando os índios viram e eles falaram, isso aqui é o nosso Deus, eles saíram correndo com aquela intuição, se eles fizerem isso com Deus deles, o que vai fazer conosco, né? Então, o crucifixo evoca uma grande mensagem. A criança precisa aprender a lidar com essa mensagem. Às vezes você vê criança de 5, 6 anos gritando na igreja, é porque é a primeira vez que está vindo na igreja. Aí vê o crucificado, fica assustado, porque os pais não trazem. A criança precisa ser trazida na igreja desde o ventre. Ela já vai acostumando com a música, com o ambiente da igreja, já ali dentro do ventre da mãe, os movimentos orantes da mãe, a mão do pai que toca na hora da consagração, ali rezando por aquele neném que está crescendo. Tudo isso ambientaliza a alma da pessoa com as coisas santas. Então o Natal passa por esse viés. É preciso ser uma catequese. Aliás, os pais precisam assumir a catequese dos seus filhos, a catequese familiar, todo dia. Eu tenho a minha advogada, ela tem uma filha, tem lutado para ter mais filhos, mas não consegue. Ela faz homeschooling. A menina já tem uns 5 anos já de homeschooling, e já sabe inglês, outras línguas, e lê muito bem, já sabe o latim, e todo dia tem catequese. Qual que é a catequese? A leitura da vida dos santos. A melhor catequese é você ler a vida dos santos e ler o catecismo, né? Esse ambiente é muito bom e eu percebo, Major, que está crescendo esta consciência dos casais de viver aquilo que São João Paulo II, que é um apóstolo das famílias, ensinou muito, a igreja doméstica. Eu ouvi essa expressão a primeira vez em 1978, quando o Papa São João Paulo II assumiu a igreja e foi um grande alvorecer missionário, evangelizador na igreja, o seu pontificado, e lembro muito disso, os padres falarem da igreja doméstica, uma palavra de São João Paulo II. A igreja doméstica é isso, é você viver o tempo litúrgico dentro da família, ter essa sensibilidade de trabalhar o ano litúrgico dentro de casa, o advento, o tempo da espera de Cristo, ensinar isso para as crianças, o tempo do Natal, depois você vem a quaresma, a mesma coisa, o tempo da Páscoa, aquela alegria, o tempo comum, aquela perenidade da fé que você vai ensinando, falando, trazendo a homilia do padre para dentro de casa, viu o que o padre falou? Se o padre não fez uma homilia boa, ficou falando muito de esquerdismo, essa coisa, então pega o evangelho. O que você escutou do evangelho hoje? Discute isso com os filhos, pois os pais precisam ser referência, ícones de fé para os seus filhos. Eu vejo muito, eu tenho várias fotos aqui, quando eu vou nas paróquias, geralmente eu faço minhas orações no Santíssimo da igreja, rezando pelo padre e pelo povo ali. Fico ali rezando, meditando, às vezes 40 minutos, 1 hora. Agora mesmo em Nova Roma, o padre está em cirurgia, e eu fui celebrar a missa no domingo, lá em Nova Roma, bem distante. Estou lá na Capela do Santíssimo. Aí chegou o pai e a mãe e o menino.
e tem só um genuflexório. O menino chegou na frente e ajoelhou, pôs as mãozinhas e ficou orando um tempão ali, o pai rezando, a mãe, e o menino de 5 anos rezando. Até falei na homilia da missa esse exemplo. E tantos outros exemplos que eu vejo. Uma amiga minha lá do Recife me mandou uma foto de uma missa que eu estava transmitindo na hora que eu estava fazendo a adoração, a elevação de Jesus, o pequenininho ajoelhado. Ele correu e ajoelhou para adorar. Aí a mãe tirou, tem aqui a foto, a mãe tirou aquela foto tão linda, o menino pequenininho, de talvez 3 anos, já sabe que aquela hóstia branca é Cristo, porque a mãe e o pai ensinam. As crianças, elas vão vivenciando aquilo que os pais passam para elas. Agora, os pais precisam ser coerentes. Se o pai não é coerente, os filhos nunca vão imitá-lo. Não, e nós estamos vendo também, interessante só comentar isso, algumas famílias que não são católicas, muito, muito longe disso. Conhecemos alguns casos bem interessantes, onde às vezes a criança de 10, 11, 12 anos, já entrando na adolescência, assim, tem um chamado para vir para a igreja. Que é um despertar, assim, muito interessante. Porque é uma fase da vida, né? Você não quer muito compromisso, você está ali entrando na fase da adolescência, está saindo da fase da infância. E aí é um choque, algumas famílias ficam em choque. Pô, minha filha, meu filho está pedindo para ser batizado na igreja católica, está pedindo para ir para a igreja, está pedindo para receber o sacramento. Então, é um momento muito peculiar, né, dessa questão. Que muitas vezes, mesmo o pai e a mãe não sendo pessoas de fé, de caminhada, a pessoa tendo o coração aberto desde nova, Cristo age, né? Ele vem, a intercessão de Nossa Senhora. E a gente nota também, né, meu caríssimo, que nesses tempos complicados aqui que o nosso país vive, o senhor acha que nesse tempo atual, por exemplo, que nós estamos passando dentro da igreja e dentro do Brasil, a evangelização, ela tem que retomar algumas características mais clássicas da igreja, aquelas devoções mais clássicas, porque a gente nota assim, né, que a igreja fez um movimento muito forte para chegar no povo, e nesse movimento ela foi um pouco se mundanizando na mensagem, na evangelização, para chegar mais longe, e parece que foi o efeito inverso, né, ela foi retroagindo. E igual o senhor falou, eu vi na oração da manhã, né, o senhor comentando, por exemplo, sobre a folia, né, lá do nosso querido estado de Goiás, que algumas pessoas estão perdendo o foco, tá mundanizando a festa, tá focando só na parte de bebida, dessas coisas do mundo, né? Então, qual que seria, assim, o senhor enxerga esse movimento de busca das boas devoções, das boas tradições, da boa liturgia, como, por exemplo, a música sacra, e uma mensagem agora também para os sacerdotes, né? O senhor como um grande bispo, pastor aí também dos sacerdotes, dos padres, qual que seria a visão do senhor nesse momento, liturgicamente falando também? Se me permite, eu quero comentar o livro do Frei Clodovis Maria Boff. Irmão de Leonardo Boff, que hoje é um heresiarca. O Frei Clodovis Boff foi meu professor 4 semestres na PUC do Rio de Janeiro. Ele era um grande e ferrenho defensor da teologia da libertação, e nós alunos também. Mas sempre ouvi naquele homem, na simplicidade do seu rosto, algo de sobrenatural. Ele estava envolvido nisso porque era um movimento do momento da década de 80, e logo depois ele começou a questionar em razão dos desastres que ele via na formação dos candidatos da sua congregação, o noviciado da sua congregação. E recentemente o Frei Clodovis Boff, que está prestando um grande serviço à ortodoxia católica, lançou um livro muito interessante, juntamente com um padre lá da obra de Misericórdia, lá de São Paulo, A Crise de Fé na Igreja e a Teologia da Libertação. É um livro que está aí, você pode pesquisar
na internet que acha. Eu estou terminando de ler esse livro, excelente, onde o Frei Clodovis mostra, ele reconhece essas fragilidades que nós vivemos naquele tempo junto, ele como formador, como professor e nós como alunos, e hoje ele vê que essa crise de fé, ela está no fato de você tirar Deus do centro e colocar a pessoa humana. Esse é o problema nosso. O livro do Clodovis Boff é um vade-mecum que todo mundo deveria ler. A crise de fé na igreja e a teologia da libertação. Compre, entre na internet, compre esse livro, lê pausadamente, sublinha as intuições que ele nos dá, que são extremamente importantes para a nossa pastoral, para a nossa catequese e o processo evangelizador. Veja o seguinte, na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 11, me parece, versículo 1 ou 10, diz, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A evangelização, São João Paulo II, em 1983, no Haiti, ele disse que nós precisamos de uma nova evangelização, nova nos seus métodos, nova na sua expressão e nova na sua dinâmica. Mas o Papa não diz nova nos seus conteúdos, que o conteúdo é o mesmo, é Cristo. Imortal, o mesmo ontem, hoje e sempre. O Cristo da Sagrada Escritura, do Evangelho, é o mesmo. Em todos os tempos, nenhuma cultura pode se sobrepor ao mistério de Cristo. Nenhuma ideologia, nenhum ensinamento. O ensinamento é o mesmo. A evangelização é o querigma inicial que está muito vivamente presente no discurso dos apóstolos nas suas cartas. É o anúncio do Cristo. Ele é a verdade. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Essa é a verdade. Mas o que é a vida sem Deus? Você chegar a uma velhice com tantos bens e morrer, às vezes, sem poder comer, com um câncer no estômago, sendo que você tem o dinheiro para comprar a comida todinha da sua cidade. Que sentido tem isso? Então, se eu tenho Jesus, tudo na minha vida vai ser canalizado e conduzido segundo esse caminho de Cristo. Daí a importância do cristão, que é cristão pelo batismo, calçar sempre as sandálias de Jesus, que é a sandália da humildade, que você vai olhar sempre para a cruz nos momentos cruciais da sua vida e vai entender que o sofrimento que você passa, o câncer, a doença terminal, as perdas, os sofrimentos, as dores, as misérias que nós passamos, inclusive para vocês sacerdotes, isso é muito importante, porque eu tenho recebido muitas mensagens dos padres em grandes sofrimentos por causa dessa crise que se abateu na igreja. Uma crise sem precedentes. Olhar para a cruz. E na igreja nós temos que ter o crucificado no centro. Você tem que entrar na igreja e ver a cruz expressiva. Não é a imagem do Cristo ressuscitado. Não é qualquer outra coisa, mas a imagem de Cristo. Porque é nele que nós encontramos a centralidade do sentido da nossa vida. Perfeito, Andaí. Nessa batalha espiritual que a gente passa também, a gente está notando também, né, Dona Aí, que o lado de lá, o lado obscuro, maligno, também está agravando e está, digamos assim, se tornando mais audaz e mais peçonhento. Essa batalha a gente nota inclusive nas ruas, né? Ontem eu estava comentando até com a minha mãe que a quantidade de brigas que a gente está notando nas ruas, no trânsito, nas filas, nos bancos, até em hospitais, está aumentando. As pessoas andam parecendo que estão com os nervos à flor da pele. Discussões horrorosas, crises familiares assim, absurdas. Problemas horríveis envolvendo crianças, né? Que as pessoas hoje perderam o senso, né? Qualquer tipo de respeito e moral. Então, essa batalha espiritual a gente nota que está tendo um agravamento. Isso está dando um desdobramento, inclusive, na sociedade, na realidade diária. O senhor também, nessa
nessa visão que o senhor tem, né, de gestor da igreja, numa questão humana, mas também de pai espiritual de uma diocese toda, tendo sacerdotes, o senhor nota também que, por exemplo, os casos de exorcismo, possessões, essas questões malignas, está aumentando, ou está do mesmo jeito, ou está se agravando. As dioceses, né, normalmente nomeiam um exorcista, ou o próprio bispo. Como é que o senhor enxerga também o lado de lá da batalha, né? Como que eles estão... Porque nós que somos militares, a gente estuda muito Sun Tzu, né? Aquele general chinês lá de 3.000 anos antes de Cristo, que ele falava algumas coisas interessantes sobre estratégia, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. Se você conhecer o seu inimigo e conhecer você, você nunca vai perder uma batalha. Se você não se conhece e conhece o inimigo, você vai ficar empatado. E assim vai, né? Então, a gente precisa conhecer dentro das devidas proporções, não se afundar dentro desse buraco, né, que é o lado maligno, mas entender algumas práticas deles, para a gente poder também se preparar, né, nessa batalha. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Quantos minutos ainda falta? Nós temos 8 minutos. Certo. Então, pelo que nós lemos nas Sagradas Escrituras, naquilo que os santos foram intuindo ao longo de suas vidas, nós estamos caminhando para a batalha final. Nós estamos nos últimos embates do anticristo. Então, há uma fúria do demônio nos nossos tempos. O demônio, ele entra na ciência para tirar a consciência de Deus dos cientistas, das pessoas, dos estudiosos. Ele entra no ambiente universitário. Ele entra no ambiente cultural. Ele entra no mundo da mídia, da grande mídia. Ele entra no mundo da igreja. Enfim, ele vai adentrando os pórticos de todos os segmentos razoáveis da sociedade. E o embate é grande. Nós estamos vendo isso. Isso que o senhor fala aí é um diagnóstico objetivo. Nós estamos vivendo esse tempo de agressividade, de ódio. Gente que entra na igreja xinga o padre na hora da missa. Gente que sobe no altar, gente que faz escárnios. É muita coisa estranha. É um combate espiritual dantesco no qual nós estamos entrando. O capítulo 6 da carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios, ele traz uma descrição desta realidade, que é a força do mal impregnada nas realidades que nós conhecemos dentro do mundo. Evidentemente que cresce o culto a Satanás. Descaradamente. Cresce os ultrajes. Só das minhas mãos que eu soube, 2 pessoas pegaram hóstias nas minhas mãos. Uma hóstia nós conseguimos recuperar depois de um ano. Dentro de um envelope, coisa de macumbaria, que era levada aos cultos satânicos, para inclusive atentar contra a minha vida, para me destruir. Outro dia mesmo, o meu grupo de intercessão me passou uma mensagem: cuidado, porque nas nossas orações estamos sentindo um combate muito grande do demônio para te destruir, através de acidente e alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento. Aí você revoga isso, vai orando, né? Então há uma fúria do demônio tremenda contra as pessoas que são fiéis na igreja. Os casos de exorcismo têm crescido muito. E aqui eu quero dizer para vocês, não vamos ficar mitificando os exorcismos. Não existe missa de exorcismo. O padre exorcista não é o mais importante da diocese, que o pessoal está criando esse misticismo em cima dos padres exorcistas. Isso não é bom. O exorcismo é uma coisa discreta, e de muitos e muitos casos você tem um que realmente requer o ritual litúrgico do exorcismo. Mas são orações de libertação. Nós temos muita magia negra na nossa região, muita macumbaria, muitas práticas obscuras que levam as pessoas a essa agressividade. Geralmente pessoas muito agressivas estão ligadas a esses ambientes de leitura, de filmes, acompanhando na internet
o remédio é você voltar à paz, à serenidade. A música gregoriana, a música religiosa que acalma, que tira o estresse que o diabo vai colocando no seu coração. Outra doença satânica que está matando pessoas, levando pessoas ao suicídio, é a depressão. E a depressão, já falei aqui num outro podcast seu, a depressão, ela tem uma causa. Eu aprendi isso com um leigo, que é até um advogado de Goiânia, o Tassiano, da Renovação Carismática Católica, uma pessoa que eu amo muito. Um dia orando junto, e nós partilhando as coisas de Deus, ele disse, a depressão radica-se no orgulho. No orgulho. E é verdade, é no orgulho. Você não aceita perdas. Você não é capaz de ressignificar os sofrimentos a partir da cruz, do mistério da morte de Cristo. Então isso vai criando uma agressividade, uma tristeza, uma desolação e o desejo de morrer, o desejo de tirar a morte causado por tudo isso. O nosso combate é grande, recomendo a leitura e a oração do capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios e vamos combater o bom combate. Excelente. Meu caríssimo Dom Adair, infelizmente nosso tempo está no finalzinho. Agradecer a Deus pelo privilégio de ter o senhor aqui no nosso programa. Pedir ao senhor as orações para que esse nosso projeto do programa Falando com Fé possa avançar, possa caminhar. A gente já está abrindo aqui para o senhor também o convite para o senhor vir quantas vezes o senhor quiser, é um espaço nosso. No tempo da quaresma a gente volta. Fechado. Olha aí, já temos o nosso convidado para a quaresma. E agradecer muito ao senhor pela oportunidade, pelo carinho, pela amizade e deixar o senhor aí as palavras finais e pedir ao senhor também uma bênção para todos os que estão assistindo esse podcast. Agradeço a você que teve a paciência de chegar ao fim na escuta desse podcast e pedir uma bênção especial por intercessão de São Padre Pio, de Nossa Senhora e de São Bento, para você e sua família, e para o senhor e sua família, sua amada esposa, seus amados filhos, e que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério como leigo dentro da Polícia Militar, sendo sempre sinal de Deus para tantas pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Livramento, São Padre Pio e São Bento, seja abençoada a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.